Neste vídeo, vamos explicar o desenvolvimento do cliente em modo console para o software WatsProg. O arquivo watsdado.h.cpp contém declarações que são utilizadas tanto no cliente quanto no servidor. Entre outras coisas, declara a porta que vai ser utilizada na comunicação, 2, 3, 4, 5, 6, os diversos status de uma mensagem enviada ou entregue, operador maior e menor para imprimir e ler o status desse, os comandos do software WatsProg, está aqui a lista de todos os comandos, login, user, mensagem entrega, etc. O operator menor para imprimir um comando e declara a classe mensagem. Uma mensagem que existe tanto no cliente quanto no servidor tem um ID, o status dela, enviada, recebida, etc. O remetente, o destinatário e o texto da mensagem. Implementei o construtor default para uma mensagem que inicializa com todo vazio e depois sobrecarreguei o teste de igualdade, operator igual, entre um status e uma mensagem. Isso vai permitir que a gente, caso tenha uma lista de mensagens, procure ou conte, utilizando find ou count, as mensagens que têm um determinado status dentro daquela lista. Também implementei um apelido para uma lista de mensagens e para um iterador que aponta para uma lista de mensagens. No arquivo watsdados.cpp, a gente tem operações de entrada e saída, operator maior e menor, implementados para ler e escrever um status ou um comando. Em seguida, nós temos a classe WhatsClient, que é a classe genérica do cliente e que vai ser utilizada tanto no cliente em modo console, quanto no cliente em modo Qt, de forma similar ao que foi feita no software mensageiro e de forma parecida com o que vocês devem fazer no supervisório de tanques. A classe WatsDados define uma conversa. O que é uma conversa? São várias mensagens, é o agrupamento de todas as mensagens que você recebeu de um correspondente ou enviou para um correspondente. Os dados de uma conversa são o correspondente dele e um vetor de mensagens. Tenho também o operator igual para procurar dentro de uma lista de conversas uma conversa específica, que eu passo a string com o nome, e ele vai retornar true se o correspondente for igual ao string. A gente vai precisar disso para utilizar um find. Também criei um apelido para uma lista de conversa e um iterador para uma conversa dentro de uma lista de conversas. Este é um tipo protegido da classe WatsClient e agora as funções da WatsClient. Essas funções protegidas vão ser utilizadas pelas duas interfaces. Tem função para fazer tudo aquilo que uma interface precisa fazer. Testar se um cliente está conectado, conectar com o servidor, passando login senha, desconectar do servidor, esperar pelo fim da thread, enviar uma mensagem, a mensagem terá o texto que for passado como parâmetro e será enviado para a conversa selecionada no momento, inserir uma nova conversa, selecionar uma conversa entre as já existentes, remover uma conversa, inclusive apagando todas as mensagens, e uma função que apaga todas as mensagens da conversa que está atualmente selecionada. Como dados protegidos da classe, eu tenho um string que contém o meu nome de usuário, aquele com o qual eu me loguei no servidor, a lista de todas as minhas conversas, um iterador que aponta para a conversa que está selecionada no momento e um booleano que indica se o programa principal encerrou o cliente, por exemplo, através do usuário escolhendo lá a opção desconectar. As funções privadas da classe, os construtores e operadores de atribuição que não fazem sentido. Em seguida, nós temos as duas funções virtuais para exibir uma mensagem de erro, que recebe como parâmetro a mensagem, e a função que deve reexibir e redesenhar toda a interface. Cada uma das duas interfaces, a console e a Qt, vai implementar essas duas funções da maneira mais adequada. Tem uma função para ler dados de arquivos, salvar dados de arquivos, permite quando você lança pela segunda vez o cliente, ele retomar do mesmo ponto onde parou na última execução. Uma função auxiliar para procurar uma mensagem com um ID específica dentro de todas as conversas. A main thread é a função que vai executar o lado do cliente que fica recebendo informações do socket, armazenando nos dados e pedindo que ela seja impressa na interface. Os dados privados desta classe, um inteiro que marca a última ID que eu usei para enviar mensagens, deve ser incrementado cada vez que eu envio uma mensagem, o socket, o mutex e o identificador da thread.
O construtor da classe dá os valores iniciais nulos a todos os dados da classe e inicializa a biblioteca de sockets. O destrutor da classe do cliente, se o cliente estiver conectado, envia para o servidor o comando local de user, salva os dados atuais do cliente e fecha o socket. Em seguida, espera pelo fim da thread de recepção e encerra a biblioteca de socket. A função conectar recebe como parâmetro IP, login, senha e um booleano que indica se é um novo usuário ou um usuário existente. No início, se estiver conectado, dá erro, depois se conecta ao socket, envia o comando cmd de user ou login user, os parâmetros do comando, espera a resposta, se deu tudo ok, armazena no dado membro meu usuário o nome de login com o qual eu me conectei ao servidor e faz o booleano encerrar cliente ser falso, indicando que o cliente está em funcionamento. Em seguida, lê os dados que eventualmente existam no arquivo de uma execução anterior e lança a thread. Em qualquer caso de erro, exceção. Quando ocorre uma exceção, a gente vai encerrar o cliente, fazendo tanto o booleano encerrar cliente, assumir o valor true, quanto fechando o socket, forma uma mensagem de erro para debug e exibe esta mensagem de erro usando a função virtual virt exibir erro. Em qualquer caso, tenha dado certo, tenha dado errado, reexibe a interface utilizando a função virtual virt exibir interface. A função desconectar faz o flag encerrar cliente ser verdadeiro. Depois, se estiver conectado, envia o comando logout use para o servidor, salva os dados em arquivo e fecha o socket. Espera pelo fim da thread, faz o meu usuário ser vazio, apaga todas as conversas e faz a conversa atual ser nenhuma e depois reexibe a interface. A função enviar mensagem corresponde ao caso de uso C.2 da especificação. Ela recebe como parâmetro o texto da mensagem que deverá ser enviado para o correspondente daquela conversa que estiver selecionada no momento. Se nenhuma conversa estiver selecionada, por exemplo, dá erro. Então você vai formar uma mensagem, o remetente sou eu, o destinatário é o correspondente da conversa que estiver selecionada no momento, o texto eu vou mover esta string que eu recebi como parâmetro para ser o texto da mensagem e o status delas vai ser enviado. Pego o meu dado que indica a última ID, incremento e faço ele ser a ID da mensagem, insiro na conversa atual como última mensagem, essa mensagem que eu acabei de formar. Se essa conversa na qual eu inseri essa mensagem não for a primeira da lista, eu faço com que ela passe a ser a primeira da lista de conversas. E agora eu vou envio o comando, ID, destinatário e texto como exige o protocolo. Se deu algum erro no envio da mensagem, eu vou desconectar o cliente do servidor. Se esse erro foi maior do que 204, sinal que a mensagem já tinha sido inserida na lista de conversas. Então eu vou remover esta mensagem da lista de mensagens da conversa correspondente. Antes de fazer qualquer alteração nos dados, eu tenho de entrar em exclusão mútua e depois sair de exclusão mútua. Formo a mensagem de erro e exibo usando a função virtual virt exibir erro. Em qualquer caso, reexibo a interface usando virt exibir interface. Inserir uma nova conversa, você passa o novo nome correspondente que você quer inserir. Se esse nome já existir, dá erro. Caso contrário, dá um pushback na lista de conversas de uma nova conversa cujo correspondente é o parâmetro. É interessante notar que a gente vai, ao dar esse pushback, vai precisar alterar um dos dados membros da classe, que é a lista de conversas LC. Então, para fazer qualquer alteração de dados em dis, no objeto da classe WhatsClient, a gente tem que garantir que a outra thread não faça alteração no mesmo tempo. Então, antes de qualquer alteração, a gente dá um lock no mutex para garantir exclusão mútua, faz tudo o que precisa alterar, altera LC, altera a conversa atual. Depois que está tudo alterado, sai da seção crítica fazendo um unlock no mutex e pede para reexibir a interface. Selecionar uma conversa, procura a conversa, se ela não existir, exiba a mensagem de erro, caso contrário, faz a conversa atual, apontar para essa conversa que foi encontrada pelo find, sai da região crítica e reexibe a interface. Remover uma conversa, dá um erase na conversa. Função de apagar as mensagens de uma conversa, dá um clear na lista de mensagens da conversa atual. A função para ler dados faz a leitura de arquivo, verificando todos os parâmetros no formato que eu defini. E a função salvar dados
salva todas as conversas atuais num arquivo. Essa função auxiliar find mensagem, eu passo ID, ela vai procurar se existe essa mensagem em alguma conversa. Se encontrar, retorna o iterador para a conversa e o índice dessa mensagem dentro da conversa na qual ele encontrou. Eu vou percorrer todas as conversas. Em cada uma das conversas eu faço um find if para procurar uma mensagem cuja ID seja o parâmetro e cujo destinatário seja o meu correspondente. Quando eu encontrar, eu faço os dois parâmetros de referência, que são os parâmetros de retorno de informação, apontarem para o iterador da conversa onde eu encontrei a mensagem e o índice dessa mensagem dentro dessa conversa. Se passei por todas as conversas e nenhuma delas encontrei uma mensagem com essa ID, eu retorno e sigo lc.end. Em seguida, nós temos a função member, que é a que vai ser executada na thread de recepção de dados do cliente. Ela inclui o caso de uso C.3 da especificação. A gente tem algumas variáveis auxiliares para receber resultados. E eu tenho aqui uma variável ReceiveInterface, que vai ser true quando for necessário exibir a interface. Esta função mainThread fica em um laço sem fim. Você permanece no laço enquanto não for true o booleano encerrar cliente e o socket estiver conectado. Qualquer uma dessas duas condições, eu encerro o meu laço principal. Inicialmente, eu parto da premissa de que eu vou precisar exibir interface. A thread fica a maior parte do tempo parada nessa instrução aqui, esperando ler do socket algum comando. Quando chega alguma informação através da leitura, eu vou ver o resultado da operação de ler. Se foi timeout, então o que é que eu tenho de fazer? Salvar os dados. Este é um dos casos onde, apesar de ter acontecido algum evento na thread, eu não vou exibir interface, porque foi só um timeout, não chegou nenhuma mensagem nova, não chegou nenhum comando novo, então exibir interface é false. Se a resposta foi disconnect ou erro, eu vou gerar uma exceção. Caso o resultado da leitura seja só que ok, então foi lido um comando do socket. Aí eu vou tomar alguma ação de acordo com qual seja esse comando. Se o comando for um desses aqui, esses são comandos que só devem ser enviados do cliente para o servidor, nunca do servidor para o cliente. Então, se o cliente receber algum desses comandos, tem um erro de programação muito grave no servidor. A gente simplesmente ignora e faz exibir interface igual a false, porque nesse caso também não há nada o que ser reexibido na interface do cliente. Caso seja comando cmd nova mensagem, então o servidor está tentando me entregar uma nova mensagem que alguém enviou para mim. Então eu vou preencher essa variável local aqui, m, que é uma mensagem, com os dados que eu vou ler do servidor. O destinatário sou eu, o status dessa mensagem é entregue. Depois eu vou ler a ID da mensagem, o remetente da mensagem e o texto da mensagem. Depois de receber todos os dados, eu vou ver se eles estão corretos. Então, o remetente recebido, m.remetente, eu vou procurar na minha lista de conversas. Se não existir uma conversa com esse remetente, então esta é a primeira mensagem que eu estou recebendo deste correspondente. Eu nunca enviei nada para ele e nunca recebi nada dele. Então, vou criar uma nova conversa. O correspondente da conversa será o remetente desta mensagem. Para inserir essa conversa na lista de conversas, eu vou ter de mexer nos dados. Isso tem que ser feito em exclusão mútuo, dou um lock no mutex, dou um pushback nesta nova conversa na lista de conversas, faço este apontador aqui apontar para a última mensagem, ou seja, aquela que vem antes do end, que é essa mensagem que eu acabei de inserir. Se essa é a única conversa que existe na minha lista de conversas, eu torno ela conversativa e dou um lock. Então, se não existia uma conversa com esse remetente, ela existe agora. E, em qualquer caso, IC aponta para esta conversa. Então, eu tenho de pegar a minha mensagem que eu acabei de receber e dar um pushback na lista de mensagens deste correspondente. Depois eu vou pegar esta conversa, que acabou de receber uma nova mensagem, e fazer ela ser a primeira da lista de conversas. Se chegou o comando cmd mensagem entregue, então o servidor está confirmando que uma mensagem que eu enviei foi entregue ao seu destinatário. Nesse caso, eu vou ler o parâmetro do comando, que é o ID da mensagem que teria sido entregue. Vou procurar uma mensagem com esta ID no meu
buffer de mensagens guardadas aqui, onde estão todas as mensagens que eu enviei. Se não encontrou essa mensagem, gera exceção, porque tem um problema grave aí. O servidor está confirmando que entregou uma mensagem que, pelas minhas contas, eu nunca enviei. Se encontrou essa mensagem, eu vou fazer alguns testes. Por exemplo, essa mensagem, o remetente tem de ser eu e o status que ela tem de estar armazenada aqui no meu cliente é a mensagem enviada. Se alguma dessas coisas não estiver exatamente assim, eu gero exceção. Passou em todos os testes, entro na região de exclusão mútua e altero o status dessa mensagem. Ela estava com o status enviado e agora vai ficar com o status entregue, saio da seção crítica. Caso o comando seja cmd mensagem inválida, então alguma mensagem que eu enviei foi rejeitada pelo servidor. Eu leio o parâmetro, que é a ID da mensagem, procuro a mensagem no meu buffer de mensagem. Se não encontrar, também tem um problema de programação ou no cliente ou no servidor. E vou testar o remetente e o status dessa mensagem. O remetente tem de ser eu, o status tem de ser enviado. Se encontrei tudo isso, então está, digamos assim, correto do meu ponto de vista. A mensagem existe, foi enviada, mas por alguma razão o servidor rejeitou, por exemplo, pode ser que o destinatário não exista. Então eu vou simplesmente apagar esta mensagem da conversa correspondente. Saio da seção crítica e aqui forma uma mensagem de erro, não um erro relativo ao comando. O comando está ok. Mas o erro é porque minha última mensagem foi rejeitada pelo servidor e exibo essa mensagem de erro com a função virt exibir erro. Então, concluí todos os possíveis comandos, encerrei o switch cmd e ao sair do tratamento de qualquer um dos comandos, em tese eu vou reexibir a interface, a não ser que o booleano reexibir a interface seja falso, naqueles casos onde a gente viu que não precisa ser reexibida a interface. Aí vem o catch para os diversos erros. Se deu algum erro, deve ter sido alguma leitura de software, alguma coisa, se estiver conectado, eu vou dar logout e salvar os dados e fechar o socket. Isso é muito parecido com o que faz a função desconectar. Porém, eu não posso chamar essa função aqui, porque esta nossa função membro aqui, main_thread, é a única que é executada na thread, não é no programa principal. A função desconectar, ao final, ela dá join na thread. Então, por isso que eu não posso chamar a função desconectar aqui dentro, porque a thread não pode dar join em si mesmo. Então, eu faço aqui algumas das ações que são meio que uma repetição do código daquilo que está na desconectar. Logout, salva e fecha o socket. Aí eu tenho de ver se eu devo ou não exibir uma mensagem de erro. Eu só devo exibir mensagem de erro se a thread encerrou por algum erro detectado aqui na própria thread. Se, por exemplo, o socket foi fechado porque o usuário, lá no programa principal, pediu para encerrar o cliente, não é um erro. Aqui eu não tenho de exibir uma mensagem de erro só porque o socket foi fechado. Como é que eu faço isso? Utilizando aquele booleano encerrar cliente. Qualquer coisa que aconteça no programa principal, usuário pedir desconexão ou algum erro que tenha sido detectado no programa principal, o socket vai ser fechado, mas esse booleano encerrar cliente vai ser true. Então, se ele for true, eu não vou exibir a mensagem de erro específica daqui da thread. Caso contrário, eu vou formar um string de erro, exibir com virt exibir erro e também vou reexibir a interface. Uma vez concluída a classe genérica do cliente, do WhatsApp, a gente agora tem de especializar essa classe para criar a classe cliente em modo console. É esta classe que está declarada aqui, o WhatsApp_cliente_term, que herda da classe WhatsApp_cliente. Ela tem poucas coisas. O construtor dela chama o construtor da classe genérica, o destrutor não faz nada além daquilo que é feito no destrutor normal da classe. Temos uma função membro main, que deve ser chamada na função main principal do programa, que vai exibir os menus nos quais o usuário vai interagir, dizendo as operações que quer fazer no cliente console. Os construtores e operadores de atribuição que não fazem sentido, porque criariam duplicatas desse objeto, são suprimidos. Em seguida, nós temos de declarar as funções virtuais obrigatórias. A classe WhatsApp_cliente_term herda de WhatsApp_client, que é uma classe abstrata porque ela tem funções virtuais puras. Então, obrigatoriamente,
Toda classe que herda de uma classe abstrata tem de declarar e depois implementar as funções que substituirão aquelas funções que não existem na classe base. São as funções virk, exibir, erro, que deve sobrescrever a função virtual pura e a função que reexibe a toda interface. Em seguida, eu tenho funções auxiliares que eu vou utilizar na implementação da interface em console. Uma que exibe todas as conversas e outra que exibe todas as mensagens da conversa selecionada. A função membro main da classe What'sClientTerm implementa o menu de opções que o usuário vai escolher. Então, ele apresenta inicialmente as opções: criar um novo login, 14, apagar uma conversa, 98, desconectar. Algumas dessas opções só são apresentadas se tiver um determinado estado, outras não. Então, são apresentadas todas as opções que são possíveis de serem usadas na situação em que o cliente está. Peço para o usuário digitar a opção testo se ela é válida de acordo com o contexto, se não, repito, até que o usuário escolha o número correspondente a uma opção disponível no momento. E aí, de acordo com a opção escolhida, eu vou executar. Se for caso 1 ou 2, que são de conectar, eu vou chamar a função conectar da classe base depois de ter pedido para o usuário digitar IP, login e senha. Se for 12, eu uso a função auxiliar exibir conversas e mostro a lista de todas as conversas. Se for 11, 13 ou 14, eu vou pedir para o usuário digitar o nome da conversa sobre a qual ele quer atuar. Se for 11, eu chamo a função para inserir essa nova conversa, a função da classe base. 13, selecionar essa conversa. E 14, remover essa conversa. Opção 21, exibo todas as mensagens da conversa atual. 22 é para enviar uma mensagem, então eu peço para o usuário digitar o texto. Em seguida, chamo a função enviar mensagem da classe base. 23, chamo apagar mensagens, função da classe base. Se for 98, desconectar, ou 99, sair, eu chamo a opção desconectar e fico nisso enquanto o usuário não escolher a opção 99, que é sair. A função virtual de exibir erros recebe como parâmetro a mensagem do erro, ele apenas imprime essa mensagem, precedido e seguido de delimitadores. A função virk exibir interface, se o usuário não estiver conectado, imprime um texto com essa informação. Se estiver conectado, vai depender. Se não houver nenhuma conversa selecionada, exibe a lista de conversas. Caso contrário, exibe informações sobre as mensagens da conversa que está selecionada. A função auxiliar exibir conversas. Se não existir nenhuma conversa, imprime a mensagem sobre isso. Caso contrário, vai percorrer todas as conversas da lista de conversa e para cada uma delas, se ela for conversa selecionada, bota um asterisco na frente, se não, bota um espaço, aí imprime o nome do correspondente, aí há parêntese o número de mensagens que existe naquela conversa. Em seguida, essas mensagens detalhadas por status. Eu vou contar, usando count, quantas da mensagem da conversa estão no status enviado. Imprimo esse número, seguido da letra V, que é o status que eu uso aqui para simbolizar as mensagens que estão enviadas, mais, aí conto de novo quantas estão no estado entregue, imprimo esse número, seguido de 2 vezes, que é a representação para esse status. Então, imprimo a lista de todas as conversas com o nome dos correspondentes e o número de mensagens. A função auxiliar de exibir mensagens, eu começo imprimindo o nome do correspondente dessa conversa. Se a conversa desse correspondente não tiver nenhuma mensagem, imprimo um texto a respeito. Se não, percorro todas as mensagens desta conversa. Aí, para cada uma das mensagens, eu imprimo ID, um parênteses, nome do remetente, nome do destinatário, 2 pontos, texto. Se para cada uma dessas mensagens o remetente for eu, então foi a mensagem que eu enviei, aí eu vou imprimir o status. Se ela foi enviada, eu boto um V depois, se não é porque ela é entregue, eu coloco 2 vezes. O programa principal apenas cria um objeto desta classe, o What'sClientTerm, e chama o main, que envolve aquelas opções de menus que a gente acabou de ver.